Vamos falar agora sobre uma revolução que está chegando muito rápido. É do automóvel elétrico, que vai aposentar os combustíveis fósseis. Já para o etanol, um dos itens mais importantes do nosso agronegócio, é o começo de uma era de oportunidades. Uma célula de combustível permite que o etanol do tanque se transforme em hidrogênio e gere eletricidade para o motor. Energia limpa, verde e renovável. Tudo sem o uso de tomadas ou perdas de longas horas com carregamento de baterias. Os carros movidos a gasolina e diesel estão com os dias contados. Países europeus, como Alemanha e Reino Unido, pretendem banir a produção desses veículos a partir de 2030. A China prevê a proibição para 2035. No mês passado, a GM foi a primeira grande montadora a determinar uma data para virar a chave da produção para carros 100% elétricos, 2035. Enquanto o cerco se fecha para os combustíveis fósseis, se abre uma janela de oportunidade para o etanol. Ele pode ser a bola da vez no desenvolvimento de um carro elétrico movido a célula de combustível. Diferentemente do que estamos acostumados, esse não envolve plug e nem tomada. A tecnologia é capaz de converter o etanol em hidrogênio e transformá-lo em eletricidade. Essa pesquisa está sendo desenvolvida no Laboratório de Genômica e Bioenergia da Unicamp, em Campinas, no interior de São Paulo. O etanol é um cacho de elétron, é um cacho de hidrogênio. Então, o que a célula combustível faz, de forma bem simples, é pegar esses hidrogênios, retirar e colocar eles em um fio. Aí, quando coloca em um fio, ele move uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica, move o motor elétrico. O estudo prevê que o tanque de combustível seja preenchido 50% de etanol e 50% de água que não precisa ser potável. Um reformador interno quebra essa mistura em hidrogênio e CO2. O hidrogênio vai para a célula combustível que produz água e eletricidade. Essa eletricidade vai movimentar um motor elétrico e vai carregar um banco de baterias. Tá? Então, esse banco de baterias vai auxiliar essa célula combustível quando for fornecer energia para o motor elétrico, e basicamente a diferença dos sistemas dos carros atuais para os carros que vão vir nesses projetos futuros é essa. Pelo escapamento é eliminado um vapor d'água. Já o CO2 liberado no processo é depois absorvido pelo próprio manancial, segundo os pesquisadores. Você vai ter a emissão de CO2 que depois uma planta vai ser capaz de capturar. Em outras palavras, você vai ter uma emissão de CO2 neutra. Você emite, mas depois você captura. Então você fecha o ciclo do CO2. Uma das vantagens do carro elétrico movido a etanol é que não seria necessário alterar toda a estrutura de abastecimento que a gente já possui. O proprietário de um veículo desses poderia vir a um posto de combustível convencional e abastecer instantaneamente. Seria uma forma do brasileiro ter acesso à mobilidade sustentável com um produto que é abundante no país, o etanol, sem ter que pagar tanto por isso. Um carro elétrico, por exemplo, a bateria, para ser abastecido, ele demora algumas horas, não é instantâneo. Enquanto que esse carro elétrico etanol, o abastecimento é idêntico ao dos nossos carros. Quer dizer, em poucos minutos você tem a sua bateria, que é o etanol, cheia novamente, recarregado. Os motores elétricos convencionais que já rodam nas ruas são mais eficientes do que os motores a combustão, mas exigem uma bateria que é um problema em termos de preço, tamanho, tempo de recarga e também de poluição. Essa bateria, ela é carregada, ela pode ser suja ou limpa, a depender do que carrega ela. Onde é que é gerada energia elétrica no mundo, Ela é gerada principalmente do carvão e de fontes fósseis. Então, se o sujeito tem um carro elétrico na Alemanha, que não tem cano de escape, que não polui nada, mas esse carro elétrico, para ser produzido, gastou uma quantidade gigantesca de energia, que foi produzido, por exemplo, na China, utilizando carvão, o CO2 que foi emitido lá, ele conta. Então você tem que fazer uma coisa chamada análise de ciclo de vida para não se deixar iludir pela inexistência de um escapamento em um carro elétrico. Você tem que fazer a conta toda, porque é essa que interessa. No caso do carro, a célula combustível a etanol, o etanol é a bateria. Quando você faz essa conta toda para o etanol, ele é imbatível. O etanol nasceu, como todos nós sabemos, para
resolver um problema de escassez e de altos preços do petróleo. Mas nas últimas décadas ele se revelou, no fundo, um grande ativo ambiental, que além de renovável, ele é capaz de evitar até 90% das emissões de gases causadores de efeito estufa, que hoje correspondem a um dos piores males da humanidade em relação ao aquecimento global e às mudanças climáticas. A Unicamp firmou uma parceria com a Nissan para desenvolver o estudo sobre o uso de etanol para a opção de mobilidade elétrica. A fabricante japonesa é a primeira no mundo a desenvolver um protótipo de veículo com célula de combustível movida a etanol. Ela foi desenvolvida, basicamente no Japão. Ela está ainda em desenvolvimento, e testamos aqui no Brasil, Então, o primeiro protótipo a gente montou aqui no Brasil em 2016, com o objetivo de checar no mercado do Brasil, porque já tem o etanol disponível, em todos os postos de combustível, e também o Brasil também tem muito know-how, em etanol. Tem vários países que produzem etanol, tipo Estados Unidos, Índia, mesmo a China, Então todos esses países teriam possibilidade. Claro, a vantagem hoje do Brasil é que você tem essa infraestrutura já desenvolvida, Você vai em qualquer posto de combustível e pode encontrar o etanol. Por estar em fase de desenvolvimento, a engenharia da Nissan ainda não tem o custo deste carro. Antes disso, o principal obstáculo a ser superado é o tamanho do kit reformador mais célula de combustível, que atualmente pesa 250 quilos. O objetivo é como um carro elétrico, A gente ter todo e funcional. O objetivo é utilizar o menor espaço possível, Ter uma menor célula possível e uma menor bateria também, Então esses são os desafios, para que você entregue um carro, que tenha todos os espaços como um uso normal de um carro atual. A gente está falando de um mercado multimilionário, de 60 milhões de veículos, desde carro de passeio, transporte de pessoas, mercadorias, aqui no Brasil. Se a gente conseguir produzir essa tecnologia local, a geração de empregos, o desenvolvimento para as pessoas, a melhora da qualidade de vida vai ser em cascata, Acho que todo mundo sai beneficiado. Então, acho que esse é o ponto principal que está faltando. Eu entendo que a transição energética ela vai acontecer, os veículos vão ser movidos à eletricidade, a gente querendo ou não. A gente tem que ver que tipo de papel que a gente vai ter, se é de protagonista ou simplesmente de importador de tecnologia do exterior, Então eu vejo que o Brasil tem uma oportunidade agora, tendo etanol, para desenvolver um veículo que vai num mercado multimilionário e pode atuar em várias cadeias, não só da produção do veículo, mas na produção de peças, gerando milhares de empregos no país. E eu acredito que isso daí é o caminho para a nossa riqueza. Você sabe qual é o único problema do etanol? É o fato dele não estar sendo produzido na Europa. Então, como ele é produzido no Brasil, nós temos uma questão política, digamos assim, complicada para vencer, por causa da questão geopolítica, a questão do país e tal. Se o etanol fosse uma molécula produzida em países temperados, em países desenvolvidos, você não tem a dúvida que ela seria a molécula do planeta.